Oi, gente, mais uma vez aqui com vocês. Gratidão a Deus por me deixar entrar na sua casa levando a palavra de Deus. E se você ama o Senhor, que você também possa compartilhar. Hoje nós vamos entrar no capítulo 13, mas antes eu quero deixar o meu beijão para minha esteticista, a biomédica Grazi. Grazi, obrigado. É o número 700 do meu vídeo. Obrigadão. Beijo. Amei estar com você. Ela cuida da minha pele, sabe? E mas eu gostei demais dela, gosto. Beijão, um beijo grande. E aqui nós vamos estar. Não estou fazendo propaganda, gente, mas eu estou agradecendo o carinho que ela cuida da minha pele, tá, gente? O carinho. E vocês façam a avaliação de vocês aí. 65 anos, né, gente? Gente, hoje nós estamos, para a honra e glória do Senhor, no capítulo 13 de 2 Reis. Antes de você continuar ouvindo, deixe o seu like. Para haver engajamento, você precisa assistir pelo menos 10 minutos do vídeo. Eu estou procurando fazer um vídeo de 10 minutos, enxugar bem assim, que a palavra de Deus, gente, é muito profunda. E Deus tem me falado fortemente aqui. Aqui no capítulo 13 de 2 Reis, descreve os reinados de Jeoacás e Jeoás. Não é Joás, tá? É Jeoás em Israel. Jeoacás e Jeoás, eles foram reis em Israel. O reino estava dividido: reino de Israel e reino do norte, que é o reino de Judá. Quem estava reinando no reino de Judá era Joás. E aqui no reino de Israel, Jeoacás primeiro e Jeoás. Apesar deles terem andado, Jeoacás e Jeoás, apesar deles andarem maus perante Deus, mesmo eles andando mal, eles clamaram pela ajuda de Deus. Eles não obedeciam o Senhor. Eles andaram no caminho de Jeroboão, que Jeroboão, ele fez 2 bezerros para as pessoas não irem adorar o verdadeiro Deus em Jerusalém, que era o local de adoração. Então, gente, eles clamaram por ajuda, eles pediram ajuda para Deus, e mesmo no caminho errado, eles receberam a ajuda de Deus. Olha que Deus tremendo. Mesmo em caminho errado, eles clamaram por ajuda do Senhor e receberam a ajuda de Deus. O ponto central é a interação do rei Jeoás com o profeta Eliseu, que, usando o simbolismo das flechas, ensinou que a vitória de Israel contra a Síria seria proporcional à fé e à persistência do rei em lutar. Porque o Eliseu já estava muito doente, tá? Mas ele falhou, teve falha. Porque ao atingir, porque era para ele atingir a terra com a flecha 7 vezes, né? Isso mesmo, 7 vezes. Só que na terceira vez ele cansou, sabe? É igual uma pessoa que faz um propósito com o Senhor de 7 sexta-feiras de oração, fala assim, vou ler a Bíblia continuamente, cansa e para. Parei. Aí, se você não está indo no culto mais, não, cansei. Então aqui ele pediu ajuda. O Eliseu já estava doente. Então ele falou assim: atira a flecha. Se não me falha a memória,
deixa eu até olhar aqui para não passar para vocês errado. Ou 5 ou 7 vezes aqui no capítulo 1. Só confirmando aqui, irmãos, que número é mais coisa, número é mais difícil de eu guardar, né? Então aqui o Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Ele estava doente. Quando ele foi entregar essa palavra para esses homens, para o rei Jeoás, que não andava no caminho de Deus, foi visitá-lo e abraçou-o chorando e chamando ele de meu pai. O Senhor foi como um exército para defender Israel, porque Eliseu era fogo, ele não tinha medo de entregar o que Deus mandava. E ele falou assim: pegue o arco. Então Jeoás pegou o arco e as flechas. E Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei Jeoás fez o que ele mandou. E fez o que ele mandou. Aí Eliseu pôs a mão por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu porque o povo da Síria, eles estavam perseguindo o povo de Israel. Aí ele falou assim: abra a janela que está do lado da Síria e atire a flecha. Assim o rei atirou. E Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Senhor Deus. E por meio do Senhor que Deus faça conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado porque ele parou e disse: o Senhor deveria ter batido 5 ou 6 vezes. Você parou na terceira vez. Era para ele ter. Ele parou. O rei Jeoás, filho de Jeoacás, parou, cansou. Gente, nós não podemos nos cansar de buscar incessantemente o Senhor. Então, o Eliseu ficou zangado com ele e falou assim. Então ele falou assim: olha, se o Senhor, você deveria ter batido 5 ou 6 vezes, e assim você venceria completamente os sírios. Mas agora vocês vão vencê-lo só 3 vezes. Sempre os sírios foram uma pedra no sapato no meio do povo de Israel. Então agora ele falhou porque ele cansou, ele não quis mais fazer, né? Tem coisa que a gente acha palhaçada, gente. Tem coisa que a gente não quer fazer. Deus manda o profeta falar com a gente algo, a gente não faz não. Não faz não. Eu lembro que um dia nós fomos orar numa casa de uma irmã e Deus mandou a pastora sair batendo o lenço por toda a casa e expulsando toda a obra do mal e tudo. E eram 7 pessoas e ela, como se diz, tudo que ela ia fazer a gente tinha que fazer atrás dela, batendo também, expulsando. Mas eu estranhei, falei assim: gente, eu nunca vi isso, mas se a pastora mandou fazer, vamos obedecer. E Deus fez a obra. A gente aqui, ele deve ter falado assim: que trem bobo. Ele deve ter pensado que trem bobo que Eliseu mandou fazer. Ele chamou a atenção de Jeoás, falou: agora você vai vencer o rei só 3 vezes, porque era para você ter batido 5 ou 6 vezes. Depois que ele falou assim, Eliseu, como ele estava com uma doença de morte, ele morreu e foi sepultado. Então, gente, ele foi sepultado e todos os anos, bando de moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Certa vez, alguns israelitas estavam levando um defunto para enterrar. Como os moabitas chegaram para invadir Israel, a primeira cova que estava aberta, eles jogaram morto. E esse morto foi jogado justamente na cova de Eliseu, que estava ali. E quando eles jogaram esse corpo lá, o homem ressuscitou na hora.
Mesmo morto, Deus ainda mostrou para Israel que ele estava com Israel. Ele ressuscitou na hora, porque Eliseu foi um homem muito usado por Deus. E assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. Gente, olha só o poder de Deus. Nós temos que acreditar e obedecer, mesmo não entendendo. E agora acontece a guerra contra a Síria. E aconteceu exatamente o que foi dito pelo profeta Eliseu, que já estava morto. O rei Azael, ele era rei da Síria. Dominou o povo de Israel durante todo o tempo de Jeoacás, que foi rei. Mas o Senhor Deus foi bondoso com os israelitas. Ele não deixou que fossem destruídos, mas os ajudou por causa da aliança que Deus havia feito com Abraão, com Isaac, com Jacó. E ele nunca se esqueceu do seu povo. Deus não se esquece da gente. Quando nós confessamos Jesus como Salvador, nós estamos dentro da aliança do Senhor. Quando o rei Azael, que era rei da Síria, morreu, o seu filho Ben-Hadad se tornou rei. E aí, gente, Ben-Hadad reconquistou Israel 3 vezes. Ele reconquistou, que havia sido tomado por Ben-Hadad durante o reinado de Jeoacás, o pai de Jeoás, que ia reinar agora. Por quê? Não acreditou na palavra profética. Não acreditou. Então, por causa disso, né? Então, aqui o rei Jeoás de Israel derrotou Ben-Hadad 3 vezes. Foi conforme o profeta falou. Deixa eu falar de novo, que eu tive a impressão que deu uma errada. Conforme o profeta Eliseu falou, você vai vencer só 3 vezes. Porque você ia vencer 5 ou 6 vezes. Mas agora ele venceu 3 vezes e depois Ben-Hadad reconquistou a cidade durante o reinado de Jeoacás, pai de Jeoás. Então, gente, a palavra profética se cumpriu. E tudo está se cumprindo, tudo. E aqui, gente, as flechas simbolizavam, o simbolismo das flechas ensinou que a vitória do rei contra a Síria seria proporcional à fé e à persistência do rei em lutar. Mas ele falhou ao atingir a terra apenas 3 vezes, resultando apenas em 3 vitórias. O capítulo também registra a morte de Eliseu, né? E Jeoacás e Jeoás reinaram muito mal, mas mesmo reinando muito mal, Deus ouviu as orações dele. Então, gente, se você precisa estar orando por alguém que não está andando em fidelidade com Deus, ore. Eu tenho certeza que mesmo depois que o Senhor Deus nos levar, Deus vai estar respondendo as nossas orações. Esse é o capítulo 3 de 2 Reis, tá? Então, aqui foi testado, quando o Eliseu mandou atirar a flecha 5 ou 6 vezes, o profeta Eliseu, em seu leito de morte, ele já estava para morrer, né? Ele usa a metáfora das flechas para ensinar o rei Jeoás sobre a batalha contra os sírios. Mas ele cansou. Então, o símbolo, o ato de atirar flecha, representa a luta contra os inimigos. E Eliseu instrui a atirar a flecha do livramento e depois ferir a terra com as flechas. Ele fez isso? Não. Qual foi o erro dele? Jeoás feriu a terra apenas 3 vezes e demonstrando pouca fé, né? Então, gente, vamos ter fé. Mesmo que esteja difícil, tenha fé. Não desista, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.